Oi, gente, eu sou o Stefano, professor de Economia da Cultura lá da URGS. E este é o Stefanadas, um programa que te convida a pensar de um jeito leve e divertido. Vem Stefanar com a gente. O semestre letivo ainda nem começou e, como vocês podem ver, não estou numa sala de aula. Mesmo assim, eu quero que vocês respondam a algumas questões de onde vocês estiverem. Qual é a maior bacia fluvial do mundo? Qual a maior reserva biológica do planeta? Qual bioma ocupa metade do território brasileiro? E por último, mas longe de ser menos importante, qual região é lar de mais de 300 povos indígenas? Sim, estamos falando da Amazônia, esse imenso tesouro de biodiversidade, que se estende por 9 países e pelo qual nós brasileiros temos que ter tanto orgulho, cuidado e responsabilidade. Para conversar sobre as grandezas, as disputas e as complexidades desse bioma maravilhoso, recebemos o jornalista e doutor em antropologia, Fábio Zucker. Fábio, eu queria então te agradecer muito por estar aqui no Stefanadas, hoje estefanando com a gente. E primeiro, antes de mais nada, te parabenizar pelo artigo da Science, né, que é uma das revistas mais importantes do mundo nessa área, digamos assim, de ciência, vamos dizer assim. E me corrija se eu estiver errado, a essência do artigo gira em torno da necessidade da gente incorporar ao, digamos, conhecimento ocidental de sustentabilidade toda a riqueza, né, de tecnologias e conhecimentos dos povos originários. Fala um pouco sobre esse artigo, querido. Perfeito, Stefano. Em primeiro lugar, queria muito agradecer o convite. É um prazer estar aqui com você hoje, Stefanando. Espero, né, tenho certeza que a gente vai ter um ótimo papo, uma ótima conversa. E é um prazer poder também falar desse artigo, né? Um artigo coletivo, publicado... São 9 pessoas, né? São 14, né? 28 mãos, né? Um artigo que eu ajudei, né? Eu trabalhei na escrita dele. A escrita foi coordenada pela ecóloga Carolina Leves e a gente trabalhou juntos, né? Tem uma coautoria entre autores indígenas e autores não indígenas, dentre os quais que é o coautor, né? O autor correspondente, como a gente chama, né? Nesse tipo de situação, né? De publicação acadêmica, que é o Justino Rezende. Autor indígena que assina o artigo como correspondente. Então, né, o que é o artigo, essencialmente? Né? A proposta do artigo, como você bem disse, é da gente refletir como, né, que possibilidades, que estratégias podem ser levadas em conta para indigenizar, para levar em conta o conhecimento indígena quando a gente fala de conservação da floresta amazônica. Por quê? Porque a conservação, em muitos casos, ela é uma ciência ocidental e ela é implementada a partir de uma lógica ocidental, a partir de uma lógica, né, das sociedades modernas, das sociedades brancas não indígenas, que não levam em conta, né, na grande maioria dos casos, o conhecimento das populações tradicionais, das populações locais, que não só mantiveram, e esse é um ponto que a gente vai poder conversar bastante sobre ele, não é só que elas mantiveram a floresta, elas cultivaram, ativamente produziram essa biodiversidade. Então, esse artigo, né, ele é fruto de um trabalho, de um projeto, foi durante o período que eu passei como pesquisador de pós-doutorado na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e é um projeto que chama Engaging Indigenous Ecologies of Knowledge, né? Então, se engajando, né, participando, levando em consideração o que são essas ecologias e conhecimentos indígenas para refletir sobre a conservação. E vou dar um exemplo de como pode funcionar a conservação para entender melhor do que eu estou falando, né? Eu acho que é importante a gente entender por que indigenizar o conservacionismo, e aí importante a gente fazer uma distinção, não é conservacionismo político, conservacionismo ambiental, que é um instrumento, uma ferramenta fundamental, né? A conservação ambiental frente às mudanças climáticas. Então, né, dar um exemplo. Eu fiz o meu doutorado e grande parte das reportagens que como jornalista eu desenvolvi ao longo dos anos na região do Baixo Tapajós. É uma região de confluência dos rios Tapajós, Arapiuns, junto com o rio Amazonas, né? Fica ali no oeste do estado do Pará. Lá nessa região existe uma FLONA, Floresta Nacional do Tapajós. E uma das ideias, um dos grandes projetos dos militares na época era criar reservas
que existem, né? Mas reservas sem pessoas, despovoadas. Reservas na Amazônia, onde seria uma espécie de conservação total e absoluta, na qual as pessoas não poderiam viver. E, obviamente, as pessoas que viviam lá, e esse é um território multiétnico, né, a Flona, Tapajós, quem visitou Alter do Chão, provavelmente fez um passeio de barco, foi para lá, passeou, foi ver a Sumaúma, né, essas Uhum. grandes árvores da Amazônia, tem essa possibilidade, né, ficou 1 horinha de barco de Alter do Chão, né, um pouco mais longe de Santarém. E as populações que viviam lá, algumas comunidades indígenas e muitas comunidades ribeirinhas, se colocaram contra, falaram: "Ó, a gente não quer sair, né, essa lógica de conservação absoluta sem pessoas não faz sentido para nossa realidade". E o que que a gente tem hoje? O que que é um dado interessante que a gente tem, né? Nos últimos 38 anos, apenas 1% das terras indígenas foram desmatadas. Ou seja, a lógica da conservação Com com pessoas, pessoas, com população habitada é muito mais eficiente. benéfica, muito mais eficiente para o meio ambiente do que você pensar nesse território. E por que isso? Porque as pessoas defendem a floresta, defendem o seu território. Então, ativamente participam, cobram o governo, cobram a justiça. Em alguns casos mais drásticos, né, de maior violência, a gente tem casos aí, né, dos Guajajara, por exemplo, no Maranhão, que eles fazem rondas militares, não militares, né, rondas de segurança, né, Uhum, rondas para ver se tem algum invasor, se tem madeireiro, né, uhum. isso é um... Fábio, eu queria só aproveitar, ah, voltando para aquele ponto de preservar 100 pessoas. A mentalidade, então, naquela época, que provavelmente não era só no Brasil, mas talvez fosse mais intensa aqui, a gente tinha um governo militar, era a ideia de que, me corrija se eu estiver errado, que os povos indígenas seria melhor para eles, entre 50 aspas, se civilizarem, se tornando parte do Brasil moderno, ou seja, que o que existe para ser conservado, estou dizendo a mentalidade da época, a gente está falando gente de 40 anos atrás, 45, 50 no máximo. Seria, não, preservar a natureza, mas os povos precisam se, entre 50 mil aspas, se civilizar. Então não havia nenhuma sensibilidade em relação à importância colossal de preservar todo esse conhecimento dessas sociedades. Perfeito. Eu acho que é por aí. Acho que a gente pode pensar a partir de 2 caminhos, né. Claro, a ditadura militar, né, a ditadura militar no Brasil, ela é talvez o evento definidor do destino da Amazônia no século XX e no século XXI, né. O desmatamento, ele tem, um crescimento absoluto, depois de 1970, quando os militares inauguram o Programa de Integração Nacional. E aí eu acho que vale a pena a gente pensar dois tópicos, 2 linhas de pensamento. A primeira referente a essa lógica da conservação, porque ela vinha junto com uma lógica do vamos concentrar as populações indígenas nesses territórios específicos. Né, isso a partir de muita luta, isso a partir, né, a gente tem o caso dos Irmãos Vilas Boas, o primeiro terra indígena demarcado no Brasil é anterior à ditadura militar, né, se eu não me engano, Nos anos 50, nos anos né? 50, se eu não me engano, pelo Jânio Quadros, isso a gente precisaria olhar com calma, né, mas foi, o primeiro território indígena demarcado, né, o território indígena do Xingu, Uhum. e o que passa a pautar, né, entre muitos outros aspectos, o programa dos militares para a Amazônia é um processo de ocupação, é uma lógica racista com as populações locais, com as populações indígenas, que não são consideradas como pessoas realmente, então você tem a lógica do vazio demográfico, né, e aí todas essas, reflexões dos militares, né, de ocupar a Amazônia para não entregar, né, o receio de que uma potência exterior pudesse vir a ocupar a Amazônia, mas também uma lógica de substituição de população. Então, temos que trazer, né, por conta da pressão agrária, né, no Nordeste, principalmente na região Sul, né, no Rio Grande do Sul e no Paraná, mais especificamente, né, distribuir terras para essas populações, então, de agricultores de origem europeia, e por isso que eu falei que é uma prática racista, ocuparem e começarem a produzir alimentos a partir de uma lógica, né, de uma lógica ocidental, de uma lógica moderna, branca, de monocultivo, né, de pouca biodiversidade, que tinha muito pouco a ver com que os povos indígenas, comunidades quilombolas e comunidades ribeirinhas da Amazônia têm produzido, né, da sociobiodiversidade daquele território. E aí, mais importante também a gente levar em consideração
que esse projeto dos militares, ele previa uma lógica dicotômica. Ou seja, aqui é tudo preservado, aqui a gente preserva tudo, e aqui a gente faz terra arrasada, aqui destrói tudo. Então, né, os projetos de mineração, né, existe uma correlação muito forte entre infraestrutura rodoviária, claro, a gente está falando aqui da abertura da Transamazônica, né, e o barramento de rios. Então, a lógica toda é barrar rio para quê? Para gerar para as hidrelétricas, né? Belo Monte, as hidrelétricas no Rio Madeira, as hidrelétricas, claro, as primeiras, né? Balbina, no Tucuruí, Amazonas, né? e Tucuruí, Uhum. no Rio Tocantins, ali no Pará. E para E quê? essas hidrelétricas, esses lagos que se criam, geraram imensa devastação ecológica, né? Geraram devastação. E aí um exemplo muito característico ali do sudeste do Pará, que a gente pode olhar com calma, é que as populações gavião, por exemplo, dos indígenas gavião, são obrigadas a deixar os seus territórios junto a outros povos ali do sudeste do Pará para a construção de Tucuruí. Quer dizer, o lago, ele inunda um Meu Deus. imenso território, né? Então, isso também é uma coisa importante da gente pensar, né? O Brasil é o 5º país que mais emite gases de efeito estufa, né? CO2, basicamente. E a principal forma pela qual o Brasil emite é o desmatamento da sua vegetação nativa. Nós não somos grandes poluentes, né, de queima de carbono. Claro que isso é significante, não é irrisório, mas o principal, né, forma pela qual o Brasil contribui para expelir carbono na atmosfera é o desmatamento. E a gente tem que levar em consideração que as hidrelétricas, o pessoal fala, não, hidrelétrica é uma, né, energia limpa, verde. Não, peraí. Inunda áreas imensas e isso gera desmatamento. Isso impede a capacidade de absorção de carbono da floresta. Isso torna a floresta mais pobre, mais suscetível a queimadas, ao desmatamento. E aí o efeito, né, na população humana desses planos, né, de infraestrutura hidrelétrica e de construção de rodovias, de hidrelétricas, de mineradoras. Para que as hidrelétricas? Para gerar energia para as mineradoras. Uhum. E aí quando a gente fala de desenvolvimento, né, sempre que a gente pensa na Amazônia, é para quem? Uhum. Para quem a hidrelétrica está servindo? É para gerar energia para a população local. E a gente tem programas importantíssimos, né, de levar luz, né, e energia para essas comunidades, né, que na nossa visão são isoladas, mas não são isoladas, né, que estão mais distantes, mas elas não se consideram distantes. Sim, sim, Elas sim. estão pouco conectadas com, né, o grid, né, com o sistema de transmissão de energia nacional. Mas o ponto que eu queria chegar é que todas essas obras de infraestrutura significam um aumento talvez sem precedentes da violência contra os povos indígenas. Então a gente tem na ditadura relatórios importantes, o relatório Figueiredo, o relatório da Cruz Vermelha, são relatórios que indicam, e o próprio relatório da Comissão Nacional da Verdade, indicam a dimensão da violência, do número de assassinatos contra a população indígena. E claro, a gente tem que levar em consideração não só a violência direta, digamos, por uma arma, né, por um assassinato, mas quando a gente fala de doenças transmissíveis, então sarampo foi um dos grandes vilões da ditadura. O uso de agrotóxicos, isso também é amplamente documentado na mídia da época. A gente tem também exemplos, né, que tem que ser levados em conta de fome, né? Conforme avança o desmatamento, conforme avançam essas obras de infraestrutura, né, significou para essas populações a perda da sua capacidade de alimentação. Então, é um ambiente, né, é uma ecologia riquíssima que ela, imediatamente, né, à medida que você tem a entrada, né, de garimpeiros, a destruição, você tem um acúmulo, você tem um efeito, uma sinergia negativa entre efeitos muito ruins para essa população. Né? E isso ajuda a gente a imaginar o que foi, porque a gente vivenciou isso ao vivo nos últimos anos, né, principalmente no governo Bolsonaro, ajuda a gente a entender o que foi na ditadura militar. Então, para a gente ter um quadro, né, alguns elementos. Chega o garimpo. Bom, você fala, bom, o garimpo, né, o garimpeiro em si, muitas vezes é uma pessoa que está numa situação muito ruim de vida para chegar ao ponto, né, de ir para o garimpo. Eu me lembro daquelas cenas de Serra Pelada, né, elas são clássicas. O garimpo, o que o garimpo envolve? O garimpo envolve uma ampla destruição, né, um amplo desmatamento, uma ampla destruição da cobertura vegetal. Então começa o primeiro impacto aí. Com isso, você tem, né, todos os animais dos quais as pessoas dependem para caça, para sua subsistência,
vão embora, né? Se não tem mais a morada, se não tem mais a casa, esses animais vão embora. Então você cria um primeiro problema de segurança alimentar, nutricional. As pessoas realmente ficam muito, muito fracas. Uhum. Depois, o garimpo funciona também a partir dessas piscinas, né? A gente viu nas fotos, uns piscinões, né? Água parada, né? Para você poder, você vai cavando crateras. E a gente não tá mais falando de garimpo, né? O pessoal ali de modo artesanal. Não se trata disso. São grandes retroescavadeiras, Meu são Deus. maquinários que custam milhões de reais cada um e que criam essas piscinas gigantescas de água parada. E logo a gente tem a proliferação de doenças Meu transmitidas por Deus. mosquitos. Inúmeras, dentre as quais arboviroses, a gente pode pensar dengue, zika, chikungunya, mas o que foi mais marcante historicamente e atualmente no território Yanomami é a malária. A malária. Então você tem uma conjuntura: falta de alimentação, insegurança alimentar, transmissão de malária, que é uma catástrofe, né? As pessoas ficam muito fracas, e a gente tem os relatos, né, de tomadas por verminoses. Meu Deus. Junta isso à contaminação pelo mercúrio. Pelo mercúrio. Que também o mercúrio é utilizado, né, para você fazer uma espécie de amálgama, né, o ouro, obviamente, é um metal pesado, o mercúrio, ele é um metal leve, então você joga o mercúrio, ele faz uma amálgama, uma bolota de ouro, partículas de ouro com mercúrio, depois você incinera, e aí você tem só o ouro. E o que acontece com o mercúrio? Ele é dispersado, ele Ele é vai para a altamente atmosfera. tóxico, não? Ele é altamente tóxico, ele gera problemas de neurodesenvolvimento, principalmente nas crianças, então a gente está falando de uma contaminação não só hoje, mas também para as futuras gerações. E pior, ele também é transmitido pelo leite materno. Então a Meu mãe também Deus. se intoxica. A gente tem a contaminação dos peixes dos rios. Então não tem mais água potável, não tem mais alimentação. Os peixes são contaminados por mercúrio. Tem malária. Se pôr no lugar dessas pessoas, né? O seu modo de vida completamente destruído, né? A respeito absolutamente zero, né? Tratados de uma forma como se fossem literalmente um problema. São simplesmente um problema a ser eliminado. Deixa eu fazer uma pergunta, Fábio, uma curiosidade que me veio, assim, diante desse quadro tão chocante que se apresentou da situação dos Yanomamis. Eu fui orientado nos Estados Unidos, no meu doutorado, pelo Werner Baer, que foi um grande brasilianista, né? O Werner já morreu já faz alguns anos, e o Werner era uma pessoa muito ligada ao mundo acadêmico e político brasileiro. E ele conta uma história que em 1978, ele não quer dizer nome, ele nunca disse nomes, né? Ele participou, se eu não me engano, na Hungria, em Budapeste, de uma conferência internacional sobre investimento em países do terceiro mundo, alguma coisa desse gênero. Eu não me lembro exatamente o que é que era. Posso até estar falando besteira em relação a certas particularidades, mas o ponto era que ele comentou que o representante do Brasil, que ele não quis dizer quem era, mas para retratar um pouco o que era a época, né? Disse assim, alguma coisa do tipo: vocês podem vir investir no Brasil à vontade, que lá a gente não dá muita bola para essa coisa de meio ambiente. Né? O Werner apresentou desse jeito, provavelmente ele caricaturou um pouco, mas isso mostra um pouco como era a mentalidade em 1978. A gente está falando de 47 anos atrás. Ah, e era meio que generalizado isso. A gente fala muito o governo militar, não discordo absolutamente disso, mas estava enraizado um pouco na sociedade. Eu me lembro, eu era criança naquela época, esse ano faz 56 anos, então eu me lembro bem daquele período. A gente tinha Amaral Neto, o repórter, né? E os programas do Amaral Neto, o repórter, que falavam sobre a Amazônia, era sempre naquela conotação, o desenvolvimento nacional, temos muitas riquezas minerais, né? O Brasil potência. E isso era uma coisa que, em certo sentido, estava meio que num lugar comum nas pessoas, né? Chamemos assim, nas pessoas comuns, nós do dia a dia. A sensibilidade geral da sociedade era muito baixa. Né? Isso era meio que, acredito, até num nível até bastante internacional, tirando alguns, talvez, focos na Europa, nos Estados Unidos. O que é que você acha, assim, essa é uma curiosidade que eu tenho, o que aconteceu de lá para cá para que a sociedade se tornasse mais sensível em relação a esse problema? Né? Em um período de tempo relativamente curto, o que é que você acha que contribuiu? Porque talvez aí tenha até uma semente de algo que a gente possa nutrir. O que é que você acha que mais contribuiu para a sociedade hoje? E deixa eu fazer um outro adendo. Eu morei muitos anos em Roraima, né? Uma terra que eu adoro, diga-se de passagem. Eu tenho muitas memórias boas de Roraima.
Ah, mas uma coisa que eu noto, inclusive Roraima é um estado que vota pesadamente na direita, e uma das coisas que eu noto na população é uma sensação, né, é uma população diversificada, né, gente do Brasil inteiro, mas existe um sentimento generalizado, isso para mim deve estar presente em vários outros lugares da Amazônia, de que eu quero tomar muito cuidado com o que eu falo, mas existe um sentimento relativamente antipático em relação ao excesso daquilo que eles chamam o excesso da preservação indígena. Tipo, que o estado de Roraima tem uma quantidade pequena da área dele que é do estado propriamente dito, que o grosso são territórios federais de áreas de preservação. Isso me preocupou muito porque são pessoas como eu, são pessoas assim, não são, mas que estão presas nessa ideia realmente de que a questão indígena para eles é um problema. Não é. Então, colocando assim em perspectiva, de um lado a gente teve essa evolução, né, enorme na sensibilidade da sociedade, mas por outro lado a gente tem, e aí a gente volta para o artigo da Science, a gente tem essa preocupação grande e válida, porque essas pessoas, afinal de contas, estão morando lá, etc e tal, de seus modos ocidentais, né, de vida, de processo econômico, particularmente plantação de arroz. Né? Puxando então de volta, querido, para a gente. Eu sei que eu estou colocando várias coisas, as pessoas sabem que eu tenho mania de colocar 50 coisas numa mesma pergunta, mas eu tenho certeza que o Fábio vai fazer do jeito dele muito fofamente. Trazendo de volta para o artigo da Science, como é que a gente poderia trabalhar um pouco, aproveitar esse aumento da sensibilidade das sociedades modernas e tratar essa questão porque a Amazônia hoje é uma mistura de um monte de povos e, né, de várias regiões do país. Não? Então a gente tem o Ocidente e as tradições locais convivendo de uma forma, na maioria das vezes, muito agressiva. Né? Como é que você acha que a gente poderia, digamos assim, aproveitar um pouco desse conhecimento que vocês trabalharam no artigo da SAI para tentar equilibrar um pouco essas questões da necessidade dessas pessoas sobreviverem e da necessidade dos povos originários serem respeitados na sua maneira de viver e de ser? Perfeito. Bastante coisa. Deixa eu ver por onde começar uma reflexão a partir dessa sua reflexão, essa provocação, né? Eu acho que a gente tem que colocar realmente em perspectiva, como você muito bem fez, né? Se a gente pega os relatos de jornais, né, dos anos 70, 80, a Amazônia era chamada do Inferno Verde. A lógica civilizacional de modernização, a lógica, né, de vamos domar esse monstro, esse inferno precisa ser habitado por pessoas, né? Quer dizer, quase relegando, quase não, de fato, né, efetivamente relegando a um estatuto subhumano as populações indígenas, né, e a gente vai poder falar um pouco disso, que cultivaram, que produziram esse território em toda a sua biodiversidade, né? Então, a gente pega as reportagens da época, para o nosso olhar hoje, é absolutamente impensável, né, falar assim da Amazônia. A gente vai ver até as empresas, né, tipo, pode criticar, falar que é greenwashing, né, que é só papinho para o investidor ver, mas as empresas hoje não têm mais esse discurso, vamos desmatar, vamos dominar o Inferno Verde, vamos substituir a população. Eu acho que, por que que houve essa mudança, para responder a primeira parte da tua pergunta? 2 motivos, ao meu ver. Primeiro, é a vocalidade, é a potência política das pessoas que foram afetadas por esses processos. Então hoje a gente tem, dentro da política nacional, a gente tem uma FUNAI presidida por uma indígena. A gente tem o Ministério dos Povos Indígenas presidido, né, desculpa, a pessoa que está à frente, a ministra, é a Sônia Guajajara. A gente tem, historicamente, Cacique Rayoni, Megaron Chucarramãe, inúmeros outros ativistas indígenas que entenderam que eles são diplomatas entre dois mundos. E como diplomatas, eles se encarregam uma mensagem. E a mensagem é de que o mundo deles é importante, que o mundo deles, na realidade, nas palavras do xamã Yanomami, para a gente voltar, né, para o excelente livro A Queda do Céu,
escrito, né, em parceria pelo Davi Yanomami e pelo antropólogo Bruce Albert, e o Davi Yanomami fala, quer dizer, nós defendemos a floresta para o céu não cair, né, para que o Fantástico, céu não caia, o céu vai cair para todo mundo. Então, fantástico, né? Fantástico. ativamente as populações indígenas, e não só indígenas, a gente tem que lembrar também da figura importantíssima do Chico Mendes, que foi assassinado em defesa da floresta, né? Uma Em figura 88, né? em 1988, e também o excelente livro do Svenir Ventura. Eu vou dando umas referências Claro, aí não para dá, pode dar, o seu não, público, imagina. porque para mim é um dos melhores livros de jornalismo, não só de jornalismo ambiental, jornalismo da Amazônia, mas de livro eh, jornalismo brasileiro. Uhum. Se eu não me engano, o título faz um jogo com o título do Dostoiévski, que eu acho que é Crime e Castigo Crime e também. castigo, exato. É. Então, quer dizer, a gente tem a figura do Chico Mendes, agora a gente tem, né, talvez a maior herdeira da luta do Chico Mendes, que é a Marina Silva, à frente do Ministério do Meio Ambiente, e a pessoa que mais entregou resultados na história do país em termos de conservação, preservação ambiental e direito a populações tradicionais, né? E aí a gente tem uma história também, que é uma história paralela que não sei se a gente vai se alongar por ela, mas é o processo também de amazonização dos seringueiros, né? Muitos deles migrantes nordestinos que foram sendo entrelaçados pelos indígenas, né? Chico Mendes Indigenização veio desse mundo, né? veio desse Veio mundo. desse E ele se mundo. torna um grande defensor, né? Quer dizer, os seringueiros, inicialmente, eles eram agentes da violência, né? Eles Os foram levados por seringais, Vargas, não era? Na época se não me engano, da Segunda Guerra Mundial começou essa grande, se eu não me engano, esse é o segundo boom da borracha. Tem o primeiro, que é o da riqueza de Manaus e que é da Belém, riqueza de né? Manaus, que é o final do século XIX. Esse momento da guerra que você está falando é porque, bom, você tem século XIX, né, a Revolução Industrial bombando, Europa queimando combustíveis fósseis e necessitando cada vez mais de borracha, né? E aí tem essa violentíssima exploração da borracha, principalmente ali no que hoje é, né, o sul da Colômbia, região do Putumayo, partes do Peru, o Rio Purus, no estado do Amazonas, mas enfim, toda a Amazônia brasileira, mas muito marcado ali naquela região. E isso é extremamente violento. Tem livros, tem relatórios produzidos na época, né, por organizações que viriam a ser organizações de direitos humanos, na época ainda não se falava, né, Essa a gente está falando do final do século XIX e início final do do século século XX. Da XIX, grande riqueza de Manaus e Belém, daquela Belle Époque. Belle Époque Ah, amazônica. essa foi extremamente Foi violenta, então. extremamente violenta. Era um sistema chamado sistema de aviamento, que era um sistema análogo à escravidão. Quer Meu dizer, Deus. vinha né, tem artigos, tem estudos muito bem feitos sobre isso, é um tema clássico da antropologia brasileira, e você tem uma relação de que a montante, ou seja, conforme você sobe o rio, conforme você vai indo em direção à nascente, você tem uma relação de dívida, e a jusante, conforme você desce o rio, você tem uma relação de crédito. E, em última análise, o grande crediário era Londres, né? O Ah, crédito vinha de Londres, era Londres que importava, e a dívida ia subindo, atravessava o Atlântico, chegava em Belém e ia subindo os rios, os igarapés, até chegar no... né, como é que funcionava o aviamento e por que ele era um sistema análogo à escravidão violentíssimo? Porque a dívida era eterna do coitado do ele se seringueiro. endividava para Ah, tudo, o pra seringueiro se tudo. endividava para tudo. Com o seringalista, né, com o dono do seringal, se endividava com os insumos comprados, com roupa, com Meu sabonete, Deus. e ficava sempre pagando num preço que ele não determinava, um preço que era determinado em Londres, em Belém, em Manaus. Então era um processo de dívida que não terminava, extremamente violento, ali na região do Putumayo, na Colômbia, particularmente, né, tem tem o antropólogo Michael Taussig tem esse livro chamado Xamanismo, Colonialismo e o Homem Selvagem, que e o Homem Selvagem, ele justamente joga. O Homem Selvagem não é um indígena, é um jogo de espelhos. E isso da antropologia é muito Uhum. interessante. O Homem Selvagem é o colonizador. É aquele que Perfeito, impõe a selvageria. perfeito. Eu te fiz desviar do teu raciocínio com essa história das seringas, mas voltando então para aquele ponto do Chico Mendes, que a gente está falando da- das duas grandes mudanças que houveram nesses últimos. Então, a primeira foi essa, adorei. Os povos indígenas, através da sociedade civil, através dos mecanismos institucionais da democracia, começaram a se colocar.
Mário Joruna, a gente pode E pensar, sim, o exatamente, primeiro deputado Joruna. federal. Enfim, a gente tem então uma série de atores políticos indígenas que vão mudando essa percepção. E Exato. a segunda, E a segunda? eu acho que é as mudanças climáticas. Ah, Hoje é muito difícil, né? muito Acho que nos anos boa. 2000, 2000 e pouquinho, ainda tinha o pessoal que falava não existe mudança climática. Hoje o discurso mudou. Não é mais não existe mudança climática, mas será que elas são antropogênicas? Será que Aham. são os humanos que estão gerando a mudança climática ou não? Então, né, para usar uma expressão, ninguém pode mais negar que a mudança climática está acontecendo. Ela é inegável. Está nos nossos olhos, a gente sente no calor. Quem planta sente que os frutos, né, os cultivos nascem em épocas completamente diferentes daquela que nasciam. Então, é inegável. Quer dizer, São Paulo, a Terra da Garoa, não existe mais há 20 anos. Uau, uau. Então, eu acho que essa realidade, essa concretude do real, de bater na cara, as mudanças climáticas são reais, fez mudar o discurso e a percepção em relação à Amazônia. Essa é minhas duas hipóteses aqui, Boa. Não, esboçando com você. não, não, e são hipóteses bem interessantes, bem lógicas. Puxando dentro daquele todo universo que eu tinha colocado antes, essa questão agora do equilibrar, que isso é uma questão, Fábio, que eu me toco muito como economista, sabe? Eu trabalho muito com a área de economia da cultura, que é uma área, digamos assim, eh, não querendo ser crítico ao mundo da economia, afinal de contas sou economista, mas uma área mais suave, né? Não é uma área, né? Não é uma área tão agressiva. Mas um ponto que eu me toco muito, eu me sinto um pouco, como você provavelmente deve se sentir como um diplomata entre esses dois mundos, né? Eu também me vejo como uma espécie de embaixador entre esse mundo supostamente objetivo da economia. Olha, existem pessoas que precisam ser alimentadas, as pessoas têm desejos, né? E o mundo, digamos assim, dessa sensibilidade cultural com a diversidade, né? E com outras formas de vida e outras formas de pensar que, infelizmente, ainda são muitas vezes incompatíveis. Como é que, na sua experiência como antropólogo, como jornalista, como pessoa que convive com realidades tão diferentes, ah, puxando talvez também, de novo, pelo nosso artigo na Science, né, pelo seu artigo na Science, já estou me colocando como mais um É do um artigo um coletivo, artigo nosso, né? coletivo, 28 mãos. 28 mãos, exato. Que tipo de insight você teve? Você está bem livre para falar, não precisa ser muito científico. Que tipo de insight você traz para a gente que você diria para aquele roraimense que se preocupa com a sua sobrevivência e que acaba criando uma raiva e uma resistência que nem o ajuda, né? Nem, muito menos, ajuda esse processo equilibrado de preservação nesse sentido amplo da palavra, né? E se você quiser aproveitar, querido, só porque o nosso tempo corre, você falou uma coisa fascinante aqui, antes da gente começar essa entrevista, que as áreas da Amazônia mais habitadas pelos povos originários é as que tinham maior diversidade biológica, né? E isso realmente me espantou, porque é uma coisa que vai contra o senso comum, digamos assim, de um leigo, né? Então, isso mostra que tem tecnologias muito interessantes aí que funcionam, né? Então, como é que você, digamos assim, ah, responderia a essa angústia? Perfeito. Eu acho que você tocou nos pontos fundamentais, né? Você falou em antigo e eu ia justamente falar de tecnológico, então você trouxe aí, eu acho que os caminhos para a resposta, né? De fato, são populações que vivem nesse território há muito tempo, são antigas, né? O pertencimento, né, data de 12 mil ou mais, né? 12 mil anos ou mais na região. Ao mesmo tempo, o que eu colocaria é que essas populações desenvolveram as tecnologias talvez mais importantes para os nossos tempos. Frente, né, a gente tende a achar que a floresta, bom, a floresta que estava lá, né, a floresta é algo que sempre existiu e ela é naturalmente biodiversa. Não. O que a gente mostra também nesse artigo, a gente dialoga com essa literatura, é que a floresta, ela é uma tecnologia indígena. A floresta, ela é produzida, a biodiversidade da floresta, ela foi cultivada por domesticação de espécies, pelo gosto da diversidade, pela abertura ao diverso, né, pelo experimentalismo,
pela relação entre outras espécies, relações multiespécies, como a gente chama, né, na antropologia. Então, né, deixar que pacas, que outros animais, que veados que venham, né, comer os frutinhos dispersem pela seleção de determinadas características, né, o que a gente chama de domesticação. Então, a floresta ela é talvez a mais importante tecnologia para enfrentar o que é a maior crise da nossa era, que é a crise ambiental, que é a crise climática. Quem, senão os indígenas, para nos ensinarem, para nos mostrarem como enfrentar as mudanças climáticas, né? A gente tem aí estudos do que aconteceria com o mundo se a gente não tivesse a floresta amazônica, né? Isso está publicado em um artigo excelente na revista Piauí. Enfim, aumentos drásticos de temperatura e principalmente a falência do agronegócio. Então foi publicado também recentemente pelo pelo Instituto Serrapilheira um artigo no qual, principalmente são cientistas mulheres, elas demonstram a importância da umidade, da chuva gerada por territórios indígenas para pluviosidade que rega, né, que permite o crescimento do monocultivo do agronegócio. Existe uma relação aí intrínseca, quer dizer, desmatar mais terras indígenas para responder, né, para um pessoal ali que está diretamente, fala, pô, é muita terra indígena? Não, a terra indígena que está do lado da tua propriedade é o que gera a umidade, a chuva necessária para o teu plantio. Genial, genial. E eu acho que a gente tem que levar mais a fundo ainda nessa ideia, então, da floresta, né, como você me perguntou da floresta, são estudos, né, a gente tem aí o trabalho que eu mencionei, né, da coautora, que foi a pessoa que capitaneou, né, capitaneou não é uma boa palavra nesse contexto, a pessoa que ficou à frente, né, realmente da coordenação, eu ajudei bastante ela, né, e os outros coautores, claro, mas a Carolina Leves, no artigo da Science, ela tem diversos estudos sobre a domesticação da floresta e a domesticação das espécies. São processos diferentes, mas relacionados. O que é a domesticação de uma espécie? Vamos pensar, por exemplo, né, um coquinho, né, um determinado fruto, um pequi, né? Uhum. Um pequi, ele, vamos supor, determinada população gosta dele mais carnudo. Então você vai selecionando o pequi mais carnudo com menos semente, né? Vai selecionando, você joga fora os outros, cultiva. Você vai selecionando de tal forma que você domestica. Então, são também chamadas, né, de acordo com a expressão do William Ballet, que é um arqueólogo e antropólogo estudioso desse fenômeno, florestas culturais. As florestas adquirem determinadas características a partir de quais espécies determinados grupos resolveram selecionar. Meu Deus, Então, incrível. isso que você falou, né? Aí também é muito importante o trabalho do Eduardo Neves, que lançou um livro excelente pela editora Ubu, sobre arqueologia na Amazônia, no qual ele também vai trazer essas ideias, né? De que a floresta ela é mais biodiversa. A gente vê isso a partir de estudos arqueológicos, precisamente aonde existe mais indícios da ocupação humana. O que eu quero dizer? Onde mais gente viveu por mais tempo, existe mais diversidade de espécies. Porque elas exerceram, essas pessoas, essas relações, né, de cultivo, de apreciação da diversidade, um conhecimento, né, uma curiosidade de cruzamento de espécies. E aí, muito importante nesse fenômeno também, né, nesse grande reflexão, são as chamadas terras pretas de índio, que são terras compostas, né, feitas a partir de decomposição de matéria orgânica, que são extremamente férteis. Então, qualquer comunidade indígena que você for hoje na Amazônia, e eu diria qualquer comunidade ribeirinha, inclusive, pela qual você passar, você vai ver que existe uma área que é mais úmida, que tem um cheiro característico. Geralmente você encontra mais cerâmicas, né, do passado nessa área, que são os lugares onde eram feitas a decomposição, com controle, com queimadas controladas, né, com esse controle da queimada dos restos, né, do lixo orgânico, obviamente orgânico, né, das Uhum. populações, e que então criavam essa terra que também é antropogênica, uma terra que não é, obviamente, só natural, não existe por si só, mas é uma terra formada a partir dessa relação com as comunidades que habitavam esse lugar, de enriquecimento dos nutrientes desse Da solo. terra, do solo. Ah, fechando essa linha de raciocínio, a gente não tem muito tempo. Para variar, no Stefanado sempre acontece isso, né? A gente tem convidados maravilhosos,
Mas infelizmente eu não sou dono do tempo. Tenho que começar um pouco a ir em direção ao final. Mas eu queria fechar essa parte, porque eu acho que essa parte aqui é das tantas coisas maravilhosas que a gente está falando, isso da contribuição da relação do ser humano com a floresta para o enriquecimento da biodiversidade, isso é realmente assim, muitos como eu provavelmente não sabiam disso. Isso é nossa senhora, isso é um conhecimento revolucionário, assim, no sentido... como você acha, duas questões. Como você acha que na prática a gente poderia... Eu sei que é uma pergunta um pouco dura. Como na prática você acha que a gente poderia levar isso para esse suposto mundo moderno tão devastador e tão destruidor, que tem muito mais a mentalidade do destruir do que do preservar, né? Ou como é que a gente pode levar essa tecnologia para contribuir com esse aumento da consciência da preservação no sentido, não sei se a palavra certa é prático da palavra, mas que se adapte a esse modo de produção que infelizmente, ou felizmente, não sei, depende do ponto de vista, a gente já construiu como fait accompli, né? Isso existe e ponto, né? E uma segunda pergunta que eu queria fazer, já puxando por esse lado para ir em direção a uma coisa mais lúdica para o final do nosso programa. É fascinante ver assim, Fábio, né, um rapaz urbano, né, paulistano, né, da selva de pedra, né, se transformar assim, nessa pessoa que é uma ponte, né, entre esses dois mundos. E eu te faço a pergunta agora a nível pessoal. Convivendo com você é um cientista, né? Você é um pós-doutor, então é natural que você tenha sido criado, eu digo, no Vaticano da ciência, né? Racionalista, objetivo, vamos, eu sei porque eu também faço parte desse mundo, qualquer palavra que a gente diz a gente já cita, né? Mas do seu ponto de vista pessoal, no sentido assim de tua percepção de mundo, né? De questões que a gente poderia até entrar dentro, não o termo espiritualidade na academia às vezes é um pouco, talvez menos no seu universo antropológico, no meu ainda é quase como um dogma, tipo, não, é uma palavra proibida. Mas nesse ponto de vista mais amplo, da experiência pessoal, que te ajuda no teu dia a dia, que te faz ser uma pessoa mais completa, mais feliz, com tecnologias existenciais para lidar com os problemas cotidianos, quais são os grandes ensinamentos que você trouxe dessa enorme experiência que você tem tido ao longo dos anos com os povos originários, com esse mundo, supostamente, não sei se eu estaria correto dizer assim, mas esse mundo com tantos conhecimentos que a gente realmente não tem mais no nosso dia a dia. Então, começando pela pergunta bem objetiva, prática, o que você acha que a gente poderia trazer de objetivo no nosso dia a dia, dessa imensa riqueza tecnológica? Perfeito. E como é que fica essa questão pessoal? Tá. Eu vou voltar então para o artigo da Science, só para a Perfeito, gente Fábio. poder falar um pouquinho mais Perfeito, dele. o nosso norte. O artigo da Science, a gente construiu ele em diálogo com pesquisadores, cientistas indígenas, predominantemente, exclusivamente, né, da região do Alto Rio Negro. E eu tive a sorte, né, de, como jornalista, ir lá cobrir também essa retomada, né, esse esforço político que os Kumuã, que são os xamãs do Alto Rio Negro, são chamados de Kumuã. E eles são mediadores desse conhecimento. Então, uma das questões que a gente traz no nosso artigo é precisamente isso, né? No lugar dessa floresta despovoada, eu acho que esse, né, é o mote da nossa conversa aqui, né? Essa floresta sem gente, essa floresta imaginada pelos militares, né, de modo racista, eu reforço aqui, como uma floresta inabitada, como é que, na realidade, essa floresta ela tem mediações. E essas mediações passam também pelo nível do espiritual. Então, a gente teve uma conversa muito interessante com o editor da Science, no qual ele nos questionou. Ele falou, olha, não é porque determinada... Né, ele fez uma comparação. Falou, não é porque determinada pessoa acredita que o chá tenha propriedades químicas, esotéricas e que faz bem, que a gente vai publicar um artigo sobre isso. O que importa para a gente na revista Science é entender que propriedades físico-químicas existem no chá que permitem que isso gere um bem-estar. E o que a gente argumentou com ele, e isso foi um diálogo extremamente rico, extremamente interessante, né? Um pouco aqui do background, né, do processo editorial, é que são essas práticas de mediações com seres outros que humanos,
seres não humanos, né, que os Kumuan têm, né, e processos de cura que envolvem, né, então tem uma certa terapia chamada Basese, né, uma terapia para o corpo quando está mal, que envolve o contato com esses seres não humanos, com esses outros humanos, e que isso é fundamental para a concepção de natureza em que existem outros humanos que precisam ser mediados, com os quais se dialoga. E isso é uma característica, digamos, esotérica, espiritual, que tem um efeito concreto quando a gente Uau! olha para essa relação com o território, com essa relação com que a gente traduziria nesse esforço diplomático, com um esforço de conservação ambiental. Então é impossível, né, e a gente fala de uma visão holística, separar exatamente esse conhecimento sobre o mundo habitado por outros humanos, essa natureza com muitas personalidades, com muitas personas, e os seres humanos que são parte desse cosmos, são parte desse todo. Isso é fascinante. Isso é fascinante. Não, não, só tô dando só eu adoro interromper com essas palavras, porque realmente é fascinante. E aí no nível pessoal, o que me bom, primeiro assim, né, que privilégio, que Privilégio, exatamente. que privilégio ser recebido por essas pessoas, né, para narrar. Eu tento, né, eu acho que talvez o principal questão para mim é um comprometimento ético, né, entender que faz sentido narrar, o que não faz sentido, qual que é o momento que são conversas em off, são conversas on, né, são conversas on the record, como que o trabalho antropológico, simultaneamente sendo um trabalho acadêmico, científico, né, de um conhecimento que tem as suas referências, tem sua metodologia de trabalho, como ele pode ter também uma implicação ética com relação à vida dessas populações que, em muitos casos, estão em situação de vulnerabilidade. Eu trabalho em zona de conflito, meu doutorado foi sobre agrotóxicos, foi sobre desmatamento. Então, quer dizer, eu tenho que pensar e repensar e repensar e repensar mais uma vez e dialogar. Antes de vir para minha defesa, eu fiz questão de fazer uma defesa junto às comunidades tupinambá, principalmente a da cacique Steven. Então a gente fez uma roda, uma mesa e fizemos uma defesa da minha tese, do meu doutorado na aldeia, antes de voltar e fazer a defesa na universidade. Então, eu acho que para mim esse comprometimento ético, essa reflexão, esse olhar é muito importante. E eu diria que em mais um aspecto também é a maneira como eu mudei os meus sentidos em relação à natureza. Em relação à floresta, de cheiro, de sons, de olhar. Eu não tenho um milésimo do conhecimento que essas pessoas têm, né, sobre toda essa diversidade que cultivam, que produzem. Mas eu acredito que eu tenha sido minimamente uma parcela infinitesimal influenciado, me deixei afetar, como a gente fala na antropologia, por esses conhecimentos, por essas práticas. Eu adorava sair para pesca noturna, ouvir histórias dos antigos, ouvir histórias de seres não humanos. Tudo isso realmente me moldou, mudou quem eu sou. Você chegou a ver a lua cheia? As pessoas que me conhecem sabem que eu amo a lua cheia. Você chegou a ver a lua cheia num desses provavelmente, né, você conviveu muito tempo, a lua cheia no Rio de noite? Eu vi muitas vezes a lua cheia, Meu e a Deus. lua, principalmente ali no Tapajós, é uma, não sei se eu poderia dizer uma entidade, mas é um ser, a lua é Fantástico. extremamente importante para a cosmologia dos povos do Tapajós. E a gente tem aí também um outro elemento que são povos, né, a gente tem, né, esse mito das Amazonas, né, o mito das mulheres, dos povos só regidos por mulheres, né, que dá origem nessa relação amazônidas, né, E uma você palavra falou que vem da de uma grega. mulher cacique, né? E lá no Tapajós, toda a importância das mulheres no movimento indígena é muito forte. E Fantástico. isso vem de práticas indígenas da região, dos lugares que essas mulheres tinham nessas comunidades, continuam tendo, e uma relação muito forte com a lua. Então tem, né, o carimbó, que é uma musicalidade também indígena, vários cantos do carimbó são sobre a lua. A lua é sempre um registro muito importante no que diz respeito a plantios, a histórias, mitos, narrativas, a coisas específicas que se faz no luar, Meu Deus né. do céu, Então fascinante. a própria caça, né, o ato de caçar muda conforme a lua, quer dizer, com mais luminosidade é mais difícil de caçar, né. Se caça muito pelo ouvido, pelo som, então é muito complicado caçar depois da chuva, porque o barulho que você faz ao caminhar espanta a caça. Então tudo isso, né, em relação com todo esse cosmos, né, extremamente holístico, complexo, eu não sou um conhecedor absoluto, eles são.
mas eu fui aprendendo minimamente, e isso acho que me transformou como pessoa. Antes da gente ir para a nossa reta final, eu tenho uma curiosidade para te perguntar. Eu estou sempre indo para a reta final, né? Sabe que eu tenho essa curiosidade para perguntar, mas antes eu queria só dividir uma coisa com vocês. Ouvindo você, com toda essa sensibilidade que você demonstra, Fábio, porque a gente percebe a vivência sua em tudo isso. É muito mais do que um trabalho intelectual, é um trabalho realmente de entrega. Eu me percebo como nós, assim, urbanos, né? Eu, pelo menos, me coloco. Eu adoro ir para a natureza. Mas a primeira reação que a gente tem quando a gente vai na natureza é medo. É medo de um inseto, de uma aranha grande, de um animal. E como essa desconexão nos desconecta de nós mesmos, né? De estarmos no presente. Quando você descreveu essa questão da lua, da relação dos povos originários com o seu entorno, é uma sensação tão forte de que eles vivem o momento presente, sabe? De que eles estão aqui. Não estão com aquela mente a 10.000 km/h, como nós, urbanos ocidentais, constantemente estamos, né? Sem conexão nenhuma com o momento presente, sabe? Eu acho que isso, com certeza, deve ter sido esse estar em si mesmo no momento presente deve ter sido um presente tremendo, né? Eu queria ah, que você comentasse um pouco. O Fábio tem um livro maravilhoso sobre contos da Amazônia. Eu queria rapidamente que você comentasse sobre 2 contos que eu achei bem interessantes. Diga, querido, diga. São reportagens. São reportagens, desculpa, contos. Sim, são reportagens. Não são contos, né? Você é um escritor de não ficção, né? São reportagens. Ele é antropólogo, mas é jornalista. Mas uma curiosidade que me passa agora, que eu não tenho como deixar de perguntar. Com os povos que você teve contato mais íntimo, como fica a questão da homossexualidade entre eles? Como é que eles lidam com essa diversidade de comportamentos, ou de sexualidade? Eu não sou um especialista, realmente Sim, sim. gênero não foi um dos temas que eu trabalhei, Uhum. não é um dos temas que eu me dedico mais. Mas eu acho que tem algumas pistas para a gente olhar para isso. A primeira delas é que são sociedades, né, isso muito também debatido na literatura antropológica, são sociedades da festa. Da festa. São sociedades do riso, da festa. Então, são, né, o dia a dia numa aldeia indígena, ele é muito bem-humorado. Ele é cheio de risos, ele é cheio de trabalho. As pessoas trabalham muito. Tem esse presentismo que você falou, né? Mas tem a roça, tem a pesca, tem a comida, tem a educação das crianças. Tem um movimento muito interessante, né, das aldeias indígenas terem educação, né, tanto de conhecimento, que eles chamam de notório saber, conhecimentos tradicionais da aldeia que é ensinado, e também educação formal do Estado brasileiro, mas são sociedades também muito voltadas à festa. Uhum. E uma, 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 uma das características muito marcantes, pelo menos aí no Tapajós, que eu vi isso mais claro, é que você tem nessas festas, as danças, as músicas, né, uma mistura de carimbó com tecnobrega, né, com bem ritmos paraenses que a gente Aham. costuma ouvir. Tem uma predominância de pessoas gays, homens gays e mulheres, né, dançando e puxando a festa e com cortes de cabelos diferentes. Eu vi isso como algo muito bem aceito. Então você sempre tem ali, né, um pessoal puxando a dança, animando. Legal. Então, eu não sei, né, de repente, e aí a gente tem que olhar também para o que é, né, um outro fenômeno que é muito marcante na Amazônia indígena em particular, que é também a chegada dos missionários evangélicos, né. Então a gente tem aí desde, né, da ditadura militar, o grupos como Missões Novas Tribos do Brasil, né, um grupo americano extremamente evangélico e com uma lógica catequética. Então eu imagino que onde eu estava, a experiência que eu tive dessa pluralidade, dessa diversidade, eu posso supor que ela não seja assim em todos os lugares, porque a evangelização também é muito forte. E esses missionários, para essas pessoas, né, o que eles consideram salvar uma vida é fazer uma pessoa assumir que matou Cristo, que é culpada, né, lógica da culpa cristã, culpada também essa pessoa pela morte de Cristo. Então eu imagino que o que eu vi dessa diversidade, dessa riqueza, dessa pluralidade de expressões de gênero
não é, e de sexualidade, gênero e sexualidade, não é igual em todos os lugares. E eu Perfeito. tenderia a dizer que é mais repressor, repressivo, junto aos lugares onde você tem esses processos de evangelização mais acentuados. Perfeito. Perfeito, querido. Como a gente não tem muito tempo, mais, Fábio, e com certeza o Fábio vai voltar para outra entrevista, porque é impressionante quantas perguntas eu não tenho dentro de mim, mas que infelizmente eu não vou poder fazer agora. E também a gente não vai poder entrar em muitas das reportagens do livro, que, diga-se de passagem, eu comprei, é bem interessante. A gente não vai poder falar do seu macaxeira, dos venezuelanos lá em Manaus. Eu queria que você falasse pra gente da tal da baleia mink, que foi parar no Tapajós, no Alto Tapajós, No médio no médio Tapajós. Tapajós. A baleia mink é uma baleia grande, né? Não é uma Ela é uma baleia de médio porte. de médio porte. O que é uma baleia de médio porte, assim? Não, ela chega a ser chamada em algumas línguas de baleia anã. Então ela não é. Mas é uma baleia. Quer Mas dizer, baleia anã significa uma- o quê? 15 toneladas? eu não tenho esse dado assim de cabeça de quantas toneladas tem a Mas a é bem mink, mais do que um boto, né? mas muito mais. Muito mais do que um muito mais. boto, né? Então, a história da baleia mink é muito legal, uma história fascinante, né? Eu trabalhava muito como editora, né? Quando eu estava mais fazendo cobertura jornalística, que é a Kátia Brasil. E a Kátia, se não me engano, na época que ela estava na Folha de São Paulo, reportou a distância da chegada de uma baleia no Tapajós. A gente tá falando do quê? 1.600 quilômetros? 1.000 quilômetros. Meu Deus. E aí, a Kátia, muito, né, entusiasta da reportagem, né, que ela fez à distância, falou: olha, Fábio, eu queria te confiar, né, te colocar essa missão de ir lá fazer a reportagem 10 anos depois da chegada da baleia. Como é que mudou a comunidade? Como é que eles lembram dessa história? Como que eles se relacionam com ela? Então fui lá eu, né, já estava trabalhando na região do Tapajós, ainda não havia começado o doutorado, mas estava já conhecendo o pessoal, apresentando que eu queria desenvolver uma pesquisa ali na região, e fui pesquisar então a chegada da baleia, né, fazer a apuração jornalística para a chegada da baleia. E a baleia apareceu numa comunidade chamada Piquiatuba. Então, é um mote do livro, né? O livro chama, né, Vida e Morte de uma Baleia Baleia. Mink no Tapajós. E aí é sobre. Então, quando a baleia aparece, né? Ficou lá boiando, aí tinha um pessoal que estava. Ela ainda estava viva? Ela ainda estava viva. E só uma curiosidade, como é que ela respirou em água doce? Tem algum problema? Ou... Eu acho que a respiração não é um problema, o não problema é um é a problema. alimentação. Isso tudo eu fui descobrindo durante a apuração. A baleia se alimenta de krill, né? Esses camarõezinhos. Sim. E ela Então, respira ar, claro, não respira é? ar. Então, E aham. então a krill. grande questão da baleia é a Alimentação. filtragem desses camarõezinhos, né, para ela se alimentar. E aí, o que aconteceu foi que ela apareceu em Piquiatuba, na flona, justamente aquela flona do começo da nossa conversa que queriam desabitar os militares. Muito Ela interessante. aparece na flona, e uma flona habitada com comunidades indígenas e ribeirinhas que veem eles acham que é um tronco em decomposição no primeiro momento, eles não entenderam o que que era. Mas logo começa a suscitar histórias. Espera aí, essa aqui é a cobra grande do Tapajós. É a cobra que vive embaixo das águas, é uma grande anaconda, né, uma grande sucuri, uma sucuriju que vive aqui embaixo do rio Tapajós. E ela suscita uma série de reflexões por parte das comunidades ali da flona e, bom, o professor vai lá, né, vai com a sua... Alguém fala, não, tem uma baleia, tem um bicho ali no meio do rio. Ninguém sabia ainda que era uma baleia. E aí o professor, se eu não me engano, o professor Jonas, eu não me lembro agora exatamente o nome dele, mas o professor Jonathan, o professor Jonathan vai com a turma dele, né, e um monte de menino entram num barco, atravessam e vão lá ver o que que é o tal do bicho que tá lá. E começa a soltar água e fala, mas isso aqui é uma baleia. Aí ele liga pro ICMBio, ele liga e fala, olha, apareceu uma baleia aqui na nossa comunidade, né? O Instituto Chico Mendes de Conservação Ambiental, né? O órgão aqui estatal. Apareceu uma baleia aqui na nossa comunidade, o que a gente faz? O cara desligou, falou, próxima vez me liga falando que foi uma girafa. E desligou. E aí começa uma busca que ninguém acredita, né? Então eles ligam para um pessoal do Instituto Baleia Jubarte, no sul da Bahia, e falam, tem uma baleia aqui. E era um feriado, se não me engano era 15 de novembro. E aí o responsável pela projeto ali do Baleia Jubarte tava jogando sinuca, tomando uma cerveja com os amigos. Putz, me ligaram, eu preciso ir pro Pará porque apareceu uma baleia. Falei, não, você tá perdendo, tá querendo encontrar uma desculpa.
Então todo mundo desconfiando, né? E aí a reportagem, que é a coluna dorsal do livro, são essas tentativas, né? O que mostra também o nível de comprometimento. Enquanto ele demorava para chegar, né? Se não me engano, ele veio do sul da Bahia, Ilhéus, até Brasília, Belém, Manaus, Santarém, passou o dia voando. E aí eles estavam muito preocupados e os comunitários ali de Piqueatuba, comunidade ribeirinha, decidiram então que eles iam fazer, né, 2 balsas, amarrar a baleia, criar uma espécie de rede, e com essas balsas, com essas jangadas, levar ela de volta até o oceano. Que lindo. Então, quer dizer, tem toda uma preocupação, Fantástico. ou queriam carregar ela no braço, levar ela para o lago da comunidade e alimentar a baleia. Então, toda uma série de reflexões sobre o que eles estavam vivendo. Aí eu falo nessa reportagem, né, de que havia um interesse de desabitar essas comunidades, e agora a soja, né, chegando, a mudança é muito clara, né? Hoje, a Floresta Nacional do Tapajós, ela é cercada por campos imensos de Soja. desmatado de soja, de monocultivos de soja. E o uso do agrotóxico, né, se a gente puder falar só uma palavrinha sobre isso, que eu acho que é importante para a Sim, sim, realidade sim. local, né, todo esse imaginário de uma Amazônia vazia, o que a gente tem visto é que, na realidade, ela tem sido, esse esvaziamento ele é produzido. E um dos principais elementos, uma das principais armas na mão dos projetos de colonização na Amazônia para esvaziar, para expulsar as pessoas desse território, é o agrotóxico. As pessoas vão indo para a cidade, vão sendo obrigadas a vender suas terras, sufocam. É um Tipo, a guerra processo que eu chamo, química. uma guerra química, é um processo que eu tento qualificar como uma expulsão por asfixia. Meu Deus. Metafórica e literalmente. Metafórica porque está asfixiado, não consegue mais Sim. sobreviver, E mas literalmente. literalmente as pessoas sufocam, têm ataque de pânico, têm dificuldade de respirar, e mais acentuado ainda nas crianças. Então é uma guerra química que vai moldando essa paisagem e faz um esvaziamento e força essas pessoas, grandes conhecedores da natureza, da floresta, a viverem nas periferias das cidades amazônicas, onde essas pessoas não têm os conhecimentos necessários. Não são pessoas burras. Isso é um preconceito do Sim, com sudestino. certeza, com São pessoas certeza. extremamente inteligentes, que têm uma sensibilidade, uma curiosidade com relação ao entorno, e elas são sufocadas e obrigadas a saírem dos seus territórios para viver em periferias de cidades amazônicas, onde elas não têm os meios necessários para se sustentar como nos territórios junto aos quais elas se desenvolveram durante sua vida. E isso destrói a autoestima. Isso, meu Deus do céu. Para terminar, meu querido, eu vou fazer 2 perguntas para ti que eu faço para todo mundo. São as perguntas clássicas do programa. Que manchete você escolheria ver amanhã de manhã no jornal? Você acorda, tem um jornal e você poderia escolher a manchete. Donald Trump volta atrás e não efetua a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. De Paris. Como se diria, wishful thinking, né? E o que você acha que a gente poderia fazer para tornar o mundo um lugar mais amoroso? Pequenos passos que a gente poderia... E nesse contexto que a gente falou, me permita complementar de uma forma diferente essa pergunta aqui. Nossa, eu tô saindo uma pessoa muito mais enriquecida, viu, querido, dessa entrevista. E não só pelo que você falou, mas pela energia que você passa, sabe? Pelo teu amoroso comprometimento a isso tudo, querido. Colocando a Amazônia dentro disso tudo, o que é que você acha que nós brasileiros deveríamos, no mínimo, saber sobre a Amazônia? Eu vou falar 2 coisas. Eu acho que reconhecer a agência política é uma palavra difícil. Reconhecer que essas pessoas que vivem na Amazônia são pessoas inteligentes, tomam decisões, se manifestam, criaram esse território, cultivam, defendem esse território. Reconhecer essa atividade, essa positividade na agência política, né, no escolher, no fazer escolhas, no traçar caminhos, me parece fundamental. E um modo como eu acho que cada um pode se engajar melhor com uma luta pela Amazônia, pela conservação, pelos direitos das populações indígenas e comunidades tradicionais, é pressão política. Quer dizer, a gente tem que votar muito bem. Eu sou muito cético, e aí eu sigo o Ailton Krenak, quando ele fala que consumo consciente é vaidade, é uma vaidade da pessoa. Eu entendo, né? Não é que eu vou falar, vamos tomar todo mundo 1000 garrafas de água plástica por dia, né? Água em garrafas plásticas por dia. Não vou falar isso. Não vou falar, vai comer carne que não muda nada. Não é isso.
Mas o que eu tô falando é que a gente deve, como cidadão, entender como, coletivamente, colocar pressão sobre os tomadores de decisões, votar melhor, exercer um controle mais efetivo sobre os políticos que a gente elegeu. Quer dizer, a gente elegeu agora, e eu vou terminar com um tom um pouco pessimista, mas a gente elegeu um governo de centro-esquerda para estancar um processo de degeneração democrática global e de avanço do autoritarismo e do neofascismo que vai abrir. A gente vai ter a COP esse ano, a COP, né, já estamos em janeiro, a COP esse ano em Belém. Você vai participar? Eu ainda não sei, vamos ver. A COP esse ano em Belém, que eu tenho certeza, quer dizer, não sei se vai, né, vamos colocar essa aposta. O governo Lula vai fazer o lançamento da perfuração de petróleo na Foz do Amazonas na COP. Quer dizer, o que significa isso? A gente elegeu, a gente militou, a gente votou, eu, né, me expus, discussão com familiares, todo mundo ali, né, participou ativamente dessa eleição para isso. Claro, a Marina Silva está fazendo um trabalho excelente, todo o ministério que ela compôs, com especialistas, com pessoas, Sônia Guajajara, no Ministério dos Povos Indígenas, é um trabalho excelente, as demarcações de terras avançam, mas é isso, a gente vai ver o governo Lula lançar uma perfuração de petróleo na Amazônia, na foz do Rio Amazonas, que pode ter efeitos devastadores para a região. Se tudo funcionar bem, no mínimo, a gente vai ter um excesso de contribuição de CO2 na atmosfera. Se tudo funcionar mal, é uma devastação sem precedentes na maior faixa de mangues do mundo. Meu Deus. E aí a gente está falando de um outro Nem tópico... na Índia tem maiores. Um outro tópico, uma outra conversa, que é a Amazônia Atlântica, né? A Amazônia do Oceano Atlântico, a Amazônia do mar, a luta dessas pessoas pelos seus maretórios, né? Territórios que incluem uma área marítima, nessa relação com a onda, com a maré, que é muito importante. Então tudo isso pode ser destruído com qualquer vazamento. O Brasil não tem tecnologia para conter um vazamento dessa dimensão. Meu querido, e literalmente a última pergunta, porque tem zilhões de coisas que estão aqui dentro, mas essa eu preciso fazer. O que você responderia, e aí eu acho que essa ajudaria também um pouco nessa questão de tornar o mundo melhor, o que você responderia para um ouvinte nosso, não sei se chama telespectador, mas uma pessoa que está participando aqui com a gente, que sente aquele ceticismo que é absolutamente típico numa pessoa que mora na cidade, ou que diria o seguinte, tem muito... Assim, não é o que eu sinto, veja bem, eu preciso fazer essa pergunta me colocando no lugar. O que é que você diria para uma pessoa que raciocinaria da seguinte maneira? Tem muito romantismo nisso tudo, o mundo é um mundo cruel, o avanço econômico e tecnológico ele não tem retorno, e a gente tem que se preocupar com a sobrevivência do dia a dia aqui na cidade, na luta, e tem muito romantismo nisso tudo, que é uma das bases que esse processo político mais conservador, no lado light, né, porque tem coisas bem mais pesadas, muitas vezes se baseia para contra-argumentar tudo isso. Eu acho que seria, eu queria muito ouvir de você o que é que você argumentaria de uma forma objetiva, direta, simples assim. O que é que você diria para a pessoa? Eu que diria, eu até sinto tudo isso, Fábio, mas não tem um romantismo nisso? Perfeito. Então, vamos entender o que acontece com o planeta Terra até o final do século XXI, se nada é feito. Se a gente não trabalha para mitigar as mudanças climáticas. Genial. Provavelmente o Brasil se torna um lugar inabitável. Não tem vida humana no Brasil. Nordeste, interior do Nordeste é o primeiro lugar. Depois as cidades secas, inimagináveis. Vai todo mundo migrar provavelmente para o Uruguai, para partes da Argentina mais frias. Nova York vai para debaixo d'água. Rio de Janeiro, idem. A gente vai ter perdas na casa dos trilhões e trilhões e trilhões, né? Não estamos falando de bilhões. Insegurança alimentar. Se deixar a fumaça das queimadas se propagar sem nenhum tipo de controle, nível de câncer de pulmão vai disparar. Então, eu acho que uma das primeiras questões que a gente trouxe aqui, né, que você trouxe, que a gente conversou, foi exatamente sobre... A gente falou dessa concretude, né?
Uhum. Você tem um episódio excelente sobre as inundações no Rio Grande do Sul. Por que que teve aquelas inundações? Porque o cerrado, que é uma espécie de piscinão, né, que ele absorve toda a água, ele tem, né, o cerrado é extremamente importante, né, para a transição entre Mata Atlântica, os Pampas e a Amazônia. É um piscinão que recolhe toda essa água da evapotranspiração da floresta. Posso explicar isso com mais calma em outro momento. Ele foi desmatado, ele está mais de 50% desmatado, ele não tem mais a capacidade de absorção, principalmente das matas ciliares. Mas também tinha que pensar, né, quem me explicou isso uma vez foi um engenheiro ambiental, que a umidade que vem da Amazônia, né, que vem, são os ventos alísios, que vem da evapotranspiração do Oceano Atlântico, batem nos Nos Andes, Andes e depois vem, descem. né, chamados rios voadores. Todo mundo já ouviu falar um pouco desses rios voadores, né? O que acontece com a umidade, o cerrado, transporta essa umidade como se fosse um show de rock. A umidade são as mãozinhas que sustentam. Essa umidade vem sendo trazida pouco a pouco. Ele absorve muito e ele faz um processo de lenta transmissão. Com uma massa de ar extremamente seco no centro do Brasil e ali e de ar frio vindo do sul, né, da Argentina, do Uruguai, o que aconteceu é que toda essa chuva que estava sendo represada por essa massa de ar seco de um cerrado que não faz mais esse transporte dessa umidade veio de uma vez só. Meu Então é como se Deus. fosse, assim, vagões e vagões e vagões que estão transportando as pessoas, em vez de eles virem transportando aos poucos, né, para utilizar outra metáfora, a cada 10 minutos vem um vagão e chove um pouquinho, vieram 3.000 vagões ao mesmo tempo. Então não existe possibilidade de vida tal como nós a conhecemos no planeta Terra no final desse século se a gente não enfrentar as mudanças climáticas. E os prejuízos vão ser bilionários. Economicamente falando, do ponto de vista macroeconômico e do ponto de vista de atores econômicos específicos, é desastre atrás de desastre. Perfeito. E para terminar num tom, entre aspas, de esperança, ainda tem tempo, né? É o que o professor da Unicamp, o Luiz Marques, vai chamar de decênio decisivo. Decênio A gente decisivo. está no decênio decisivo e para... Bom, eu não estou muito otimista, desculpa. Não, Mas mas acho que pelo menos tem um decênio, né? é o que tem sido classificado, né, como a eleição do Donald Trump como um evento climático extremo. Né? O Hum, mote da campanha dele, Drill Baby Drill, né? hum, Vamos, né, vamos perfurar. perfurar, né? Vamos Querido, vamos perfurar, querido, perfurar. vamos perfurar, vamos extrair, tudo já Aham. sair tudo que tiver de combustível fóssil. Então acho que a gente tem uma missão aí, a gente está num momento muito ruim, mas eu acho que a gente tem, né, pensando de modo mais otimista, vamos falar, né? Acho que temos dois cenários. Temos dois. Vamos pensar na Amazônia. Né? Um cenário é o empobrecimento da sociobiodiversidade, o aumento da violência, das doenças tropicais, né, que vão se multiplicar. A gente vai ter mais doenças indo para outros lugares que advêm desse desmatamento. Já está muito claro, né? Esse processo de desmatamento produz novas doenças. E vai ter territórios, né, parques, territórios indígenas, onde tem uma floresta muito empobrecida. Mas assim, vai ter uma floresta e o resto vai ser tudo área desmatada, soja, garimpo e grandes mineradoras. Esse é um cenário. Tá aí. Uhum. Mas a gente tem uma missão de construir um outro cenário. Né? Não está dado, do mesmo jeito que a gente começou falando, né, dessa ideologia, né, modernizadora, do desmatamento civilizacional, racista, né, do projeto de modernização militar da Amazônia, a gente tem também uma outra possibilidade, que é ter essa Amazônia incorporando as tecnologias indígenas, com áreas de reflorestamento, tudo isso com um tipo de produção de valor que volte para essas populações, que não seja, né, um valor que é só extraído, mas que melhore essa qualidade de vida. Quer dizer, a Embrapa também está trabalhando. A Embrapa é uma empresa super complexa, empresa do governo, empresa pública, que produz sementes transgênicas, etc., mas também que criou o sistema Boi Floresta, que é muito mais efetivo, né, de regeneração, né, chamada agropecuária, desculpa, pecuária de regeneração. Então, iniciativas não faltam, a gente tem que olhar mais para elas, tem que criticar os problemas e criar incentivos para essas iniciativas. E eu repito, ouvindo o conhecimento das populações tradicionais, que criaram essa que é, talvez, ou com certeza, a mais importante tecnologia para combater o principal problema dos nossos tempos, que é a mudança climática como problema, e a floresta amazônica, em toda a sua biodiversidade, como uma possível solução. Perfeito. Nossa, muito obrigado, viu, Fábio, por estar aqui com a gente hoje.
por ter estado aqui com a gente hoje, Stefanando. Você stefanou intensamente. Foi um prazer. Eu aprendi muita coisa, acho que vocês também. E se vocês tiverem comentários, sugestões em relação a esse assunto tão intenso e importante, coloque lá no Instagram, no YouTube. E, Fábio, eu te espero aqui em outra ocasião para que a gente possa continuar, porque a sensação que fica é que a gente só tocou a ponta do iceberg, né? Muito, muito obrigado. Realmente foi um prazer estar aqui com você hoje, estar aqui com vocês. E aguardo o próximo convite. Perfeito. Eu me despeço de ti, de vocês todos. Um beijão e até a próxima.